Fala pessoal, beleza? Bom dia, Luciano aqui. Vamos para mais um estudo, né, pessoal, que a gente havia comentado no vídeo de ontem. E no dia de hoje, né, a gente ia ter a continuidade, né, daquela ideia de tradução, tá, das páginas, né, do livro do Al Brooks, né. É um incentivo, tá, para que vocês, né, claro, possam, né, adquirir os livros, né, porque os livros são uma fonte, né, de conhecimento. E assim como a gente viu, né, no vídeo anterior, né, em duas páginas, né, a quantidade de informação que tem ali. E para os amigos, né, que chegam agora no canal, o nome é All Brooks Técnico. Por quê? Porque a gente junta aqui pontos, né, de análise técnica clássica. E porque, né, a meta desse trabalho é ser técnico. Porque quando você é técnico, você tira o peso dos seus ombros, né? Quando você opera, né, de maneira técnica, quando você, por exemplo, né, no dia de ontem, né, algo que a gente havia apontado, né, e por que que eu acabei fazendo uma compra inicial, né, algumas razões para isso, é tentando, né, atuar de maneira técnica, né, pensando naquele vídeo anterior, que é um estudo, né, que você faz, e quando o mercado te dá razões, né, para você atuar a favor de uma forma técnica, de um estudo que você fez, né, fica muito mais fácil, porque você não está achando nada, né? Você deixa de achar e você começa a apenas a seguir aquilo que você já estudou, né? Você busca a aplicação daquilo que você já estudou e daquilo que você fez backtest. Você estuda e você faz backtest, para você poder utilizar, tá? E aí, né, no vídeo anterior a gente conversou que voltas em V, né, desse tipo, né, elas são padrões mais raros, né? O Brooks fala que volta em V é um padrão raro, né? Ele cita aqui que um padrão é um padrão raro, sem que, né, não que ele não aconteça, é um padrão raro sem que, né, ele ocorra, né, sem fazer, por exemplo, um reteste do fundo que ficou, ou do topo, né, no caso da movimentação que a gente teve, né, seria do topo. E aí ele testa essa região, tá? E o teste dessa região é igualmente importante, tá? Por quê? Porque se o mercado testa essa região, né, chegando, né, por exemplo, a flipar aquela região, né, que era uma região de gap que a gente havia deixado na sexta-feira, se ele chega a fazer isso, as coisas poderiam mudar um pouco. Mas o teste ele foi mais agradável, né? Por quê? Porque ele acaba sendo um topo mais baixo. E quando a gente tem um topo mais baixo, a gente tem uma possibilidade dessa estrutura aqui se manter. E aí essa movimentação ela ganha, né, aquela possibilidade daquilo que a gente havia comentado, de que o mercado faria um teste, né, para poder voltar a descer mais. E aí quando ele rompeu o fundo, né, ele teve uma excelente tendência, tá? Esse é o padrão do estudo anterior. O padrão que a gente vai estudar agora é um que o Brooks chama, né, de volta em V, né, são raros, mais fortes. Né? É isso que está aqui na página de estudo. É esse tipo aqui, tá? É aquele que não vai ter esse retorno aqui, ó, por exemplo, para testar o fundo, tá? E aí a gente vai tentar bater um papo sobre essas páginas aqui, para que a gente consiga, né, ganhar mais um padrão, mais um parâmetro de trabalho, né, para tentar, né, atuar cada vez mais, né, de maneira técnica. Então essa é a ideia da leitura dos livros, beleza, pessoal? Então, trazendo aqui para vocês, né, essa página, ela está aqui no livro, tá? No Reversals, é o livro 3, tá, do Brooks. Tá na página 160, tá? Então, para quem tem o livro, né, caso queira acompanhar, tá na página 160 do Reversos. E, e aí a gente começa aqui, né? O Brooks, né, ele traz algumas imagens, né? Ele sempre traz algumas imagens, e dentro dessas imagens ele vai trabalhar a ideia do texto, né? E aí a gente vai pontuando aqui, né, como a gente fez no vídeo anterior, né? Pelo que acabei percebendo ali, parece que a maioria gostou desse formato, né? E é um formato ali que eu acredito que possa somar muito, né, a vocês quanto a conteúdo, né? Porque você está estudando, né, o conteúdo do pai do Price Action, nada mais, nada menos do que o cara que mais estudou o preço, tá? Então, para a galera que pensa em comprar o livro, também acaba sendo, né, interessante, porque você acaba conhecendo ali como é que é algumas páginas, tá bom? Vale a pena, né, ter o livro porque você pode arriscar, e você pode rever, você pode levar numa viagem, você vai ter que continuar lendo esse livro, tá bom? Então, dando início aqui, pessoal, fundos em V são raros, mais fortes. Um fundo em V ou um topo em V invertido, né, sem nenhum teste significativo do impulso, ocorre apenas algumas vezes por mês no gráfico de 5 minutos. Ele está falando do mercado americano, tá? No nosso acontece mais do que uma vez por mês, tá? É importante a gente frisar esses pontos.
que você vai ter que trazer, né, o backtest para o nosso mercado. Tem alguns pontos no nosso mercado que você vai ter que dar alguns ajustes. Você usa a metodologia inteira em si, só que no nosso mercado acontece mais, né? A gente consegue observar isso, principalmente de movimentos menores, que acaba sendo bem importante para a gente, porque a gente pode trabalhar. Então, ele cita que essa volta em V é um padrão raro, né? E ocorre pouco. Então, eu não posso, por exemplo, quando eu tentar encontrar fundo de movimentação, eu tenho que atuar sempre como se fosse um scalp. Por quê? Porque se é tão raro assim, eu ficar tentando encontrar um fundo de uma movimentação para pegar uma volta em V completa, né, é você tentar achar a agulha no palheiro. Então é interessante você pegar esses insights que ele traz de probabilidade e trazer para aquilo que você faz, tá? Aí ele traz aqui que a figura 4.7 mostra um fundo em V de 5 minutos, que é um clímax de venda e uma reversão climática, tá? E aí ele cita aqui a ideia de clímax de venda, e aí aqui a gente tem que introduzir alguns outros temas, né, que ele trabalha. Regiões de clímax, né, pessoal? Clímax de venda é quando o mercado esgota, né, por exemplo, é a possibilidade do esgotamento de uma movimentação. E clímax de venda, né, muitas vezes ele ocorre com alguns impulsos, não com um só, tá? Muitas vezes é até interessante, né? Esses dias a gente conversou, eu acabei conversando com os alunos, que os melhores clímax, né, de venda, eles acabam sendo derivados de movimentos de três puxadas. Quando você vê uma barra climática final e de repente uma barra climática final, e você ainda tem a possibilidade de fechar uma wedge, e se esse movimento ainda tenta ser parabólico, isso daqui tem uma chance de uma reversão forte, muito boa, tá? Então é interessante você ficar ligado também nesses sinais. E aí ele cita, né, que é um clímax de venda, né, e uma reversão climática. A forte queda na abertura até a barra 9 foi um movimento parabólico, né? A ideia de wedge parabólica é exatamente aquilo que a gente acabou de falar, né? Você tem uma movimentação e aí o mercado ele tenta meio que romper, né, após a sua linha. E aí essa movimentação ela falha de maneira breve aqui em no máximo até 5 barras, né? No geral é mais rápido que isso. A ideia de movimento parabólico é que você vai ter realmente um movimento mais extremo, tá? Pelo esgotamento dos vendidos, por eles não acreditarem que essa movimentação poderia ir muito além. E você pode ver, né, como a inclinação das três linhas de canal de tendência tornou-se cada vez mais inclinada. Isso aqui a gente também já pontuou, né? Na verdade, a gente pontua ali no dia a dia, né, conversando com os assinantes, e quando a gente tem moedas, né, que você tem uma inclinação muito ampla, né, o rompimento disso daqui se torna insustentável, tá? E aí é interessante você realizar lucro em movimentos de três puxadas, ou realizar lucro, por exemplo, quando a barra reduz o seu tamanho, vem de um movimento muito forte. Então, todas as pontuações que o Brooks traz, né, a ideia é que a gente fique buscando elas dentro da movimentação do preço. Então, você estuda para ser técnico e ter embasamento técnico para poder atuar de maneira técnica. E aí você tira o peso dos ombros, você tira o acho e você cumpre. Ah, não deu certo dessa vez. Você cumpre, tá? Por quê? Porque você tem parâmetros a serem seguidos, tá? Independente do que aconteça, você tem que ter algum tipo de parâmetro. Se você não usa parâmetro e não usa sempre a mesma coisa, fica impossível, né, você conseguir ser lucrativo no mercado. Então você tem que se especializar e repetir a mesma coisa, tá? E aí, né, ele cita, né, que se tornou mais inclinada da barra 2, tá? Essa movimentação veio a barra 5, né, da barra 5 à barra 8, né, da barra 5 à barra 8 e, né, da barra 8 à barra 9, tá? Que está aqui, ó, no final do movimento, tá? O que indicava pânico. Os traders queriam vender a qualquer preço. Vendedores pressionaram suas posições vendidas, aumentando rapidamente as suas posições. À medida que o mercado caía no forte impulso de baixa. Então ele está citando aqui, né, que os vendedores, né, ele sempre cita, né, esses vendedores espertos, vendedores inteligentes, que estão atuando a favor, por exemplo, desse micro canal, gap de média, né, já cumpriu algumas ideias aqui de movimentação de queda. E o mercado está descendo forte. E ele cita que esses vendedores eles vão ampliar as suas posições vendidas, por exemplo, em fechamentos de boas barras de baixo, né, para quem já está vendido mais alto. E aí ele vai continuar vendendo até ele entender, né, até o ponto que ele acredite que ele ainda possa maximizar ganhos, tá? E aí, né, isso acelera mais o mercado de queda, porque quanto mais, né, vendas, né, você tem, né, aqui e menos compras, mais o mercado vai conseguir, né, continuar um deslocamento de queda. E esse aumento da pressão, né, se deve a isso, tá? É nesse sentido aqui que ele tá citando. Tá? Então,
mercado caiu no forte impulso. No entanto, quando há movimentos climáticos de venda consecutivos, o mercado logo fica sem traders, tá? Que estão ansiosos ou mesmo dispostos a vender sem que haja uma correção significativa, né? Ou seja, você quer um retorno à média, você quer pelo menos uma H1 para falhar, né? Você quer algum tipo de correção, você quer entrar em algum tipo de correção, tá? E, né, às vezes não vem. Essa ausência de vendas, ela cria um desequilíbrio a favor das compras e geralmente é seguida por um rally que dura pelo menos 10 barras e tem pelo menos duas pernas. Isso aqui é a ideia de TBTL. Aqui ele cita isso, pessoal, por quê? Porque geralmente, quando isso acontece, né, quando o mercado encontra um clímax, isso daqui não é o usual, tá? Isso daqui é o raro, né? Ele está falando que é o raro. O que seria comum? Você ter, por exemplo, 10 barras, duas pernas, tá? Você acaba tendo um fundo duplo, você acaba tendo uma possibilidade de bandeira, pode ser um pouco mais baixo, pode ser idêntico, pode ser um pouco mais alto, né? Para depois, né, às vezes sinalizar uma bandeira final e aí o mercado, né, acabar desempenhando, né, uma nova possibilidade. O que é mais comum, ele cita que é isso, tá? Que é você ter uma TBTL, uma correção aqui de pelo menos 10 barras, duas pernas, né, acaba durando ali às vezes até mais, né? Não seja Caxias em querer engessar isso aqui em 10 barras, assim, mas é sempre interessante você tentar, né, enquanto está estudando, você trazer esse vislumbre, né, daquilo que você vai pegando para o gráfico. Aqui, ó, a gente tinha pontuado, né, com o grupo na sexta-feira que era interessante vocês observarem o que o mercado faz quando ele atinge alvos, né? Aqui ele atingiu o terceiro alvo intraday, certo? Quando ele teve esse rompimento aqui, ó, que é um rompimento intraday, só de movimentação intraday, quando ele chegou aqui à região do terceiro alvo, né? Exato, ele acabou fazendo uma correção TBTL de 10 barras, duas pernas, tá? E essa correção TBTL, né, que ela é levemente ascendente, de 10 barras, duas pernas, né? Bem discreta, né? Não chegou a violar muito, né? Mas são duas pernas, são duas máximas. É, depois disso daqui, retomou a tendência, não teve grandes mudanças, né? Você tinha tido fase de impulso normalmente canaliza, né? Ela gera canal, e aí aqui ele tem uma primeira correção, uma segunda correção, uma terceira correção, né? E na verdade a terceira correção foi aqui uma quarta correção, porém aqui é só um topo duplo, né? Um topo duplo de retorno às médias. E aí isso daqui acaba sinalizando, né, uma bandeira, né, de continuidade para essa movimentação. Lateralidades como bandeiras, né, de tendência, tá? A favor da movimentação. Então, é interessante você entender essa ideia, né, de que a maior parte das vezes será uma correção TBTL. E, né, ele vai citar isso daqui, até onde os vendidos voltam a atuar. Então, geralmente é seguido por um rally que dura pelo menos 10 barras e tem pelo menos, né, duas pernas. Aqui eu tinha colocado, né, a ideia de clímax de venda é um movimento exagerado, né, difícil, né, de se sustentar por mais barras. Então, sempre que você tiver um movimento climático, que você vê um movimento climático, ou que você desconfie de um movimento climático, ou que as barras, né, reduzam de tamanho, né, quando o mercado chega a essa possibilidade de movimento climático, talvez seja interessante você realizar lucro, tá? Se você está vendido. Digo tá vendido, né, porque o ideal é a gente estar a favor, né, do movimento mais forte, tá? Já que eu tenho um microcanal, canal estreito, né, eu tenho aqui o mercado migrando de um ciclo, é melhor a gente estar atuando a favor desse ciclo, né? Tá, como o Brooks falou, adicionando posição, tá? É, Sempre que é um clímax de venda ou um par de movimentos climáticos de venda consecutivos, como havia aqui, os impulsos de baixa que terminaram nas barras 8 e 9 e o aumento da venda, né, vem depois de um mercado que já caiu por 10 barras ou mais, né? Há uma boa chance de que haja uma forte reversão. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Que clímax, né, ele é interessante você visualizar quando ele vem tarde numa tendência, tá? Então ele cita aqui que você quer ver um movimento climático depois de 10 barras ou mais já de tendência. O mercado já está ali numa tendência, já está aqui, ó. Já estava aqui se deslocando em tendência, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a 15ª barra, tá? E aí você vê a maior barra, né, sendo a 15ª barra de uma movimentação de tendência de baixa, né? Ela já tinha se iniciado aqui, já havia poucas correções, então ela inicia uma tendência de baixa. E essa tendência de baixa, né, quando ela vem tardia, né, já caiu por 10 barras ou mais, há uma boa chance de que haja uma forte reversão, que é a ideia da movimentação parabólica. E como falei para vocês, no nosso mercado é muito interessante quando a gente tem três movimentos de puxada e esses três movimentos são climáticos. E isso é importante. Por que ele é climático? Porque a maior barra está ali próximo do final dessa movimentação, tá?
E aí você vê uma correção, depois o mercado volta a descer. Quando ele vai fazer uma nova mínima, ele volta com uma barra forte, depois ele volta a subir. Quando ele chega na terceira climática, é bom ficar atento, porque aí ele pode trazer uma forte reversão, tá? Isso é bem comum no nosso mercado. Busquem em backtest. Os fortes compradores, né, ficaram de fora, porque esperavam, né, que o mercado caísse até alguma confluência de magnetos. Aqui ele está explicando por que os compradores, né, não estavam atuando, por que estava o mercado aqui unilateral. Por que unilateral? Porque normalmente o mercado é bilateral, né? Geralmente você tem compradores e vendedores equilibrados. Quando você tem um microcanal, canal estreito, você tem um desequilíbrio. O desequilíbrio está favorecendo aqui os vendedores. E aí, né, ele cita aqui que né, que os compradores fortes ficaram de fora, eles ficaram esperando. O que eles ficaram esperando, né, para participar? Até que o mercado atingisse alguma confluência de magnetos, alvos. Se você projetar isso daqui, ó, né, eu já fiz essa projeção, aqui também era terceiro alvo, tá, dessa movimentação. Apesar do Brooks não usar, a gente usa e funciona muito bem no nosso mercado, tá? Terceiro alvo de FIBO, tá? Assim que chegou lá, eles apareceram do nada e compraram agressivamente, né? Então aqui ele cita que quando o mercado chega, né, numa região de alvos, uma região de magnetos, às vezes região de gap, às vezes um teste, né, de um fundo anterior, né? Por exemplo, essa movimentação aqui, ó, ele vai citar, né, que muitas vezes o mercado busca regiões de suporte, né, que seriam fundos anteriores, né, pontos de pausa, para ver, né, aquilo que vai acontecer. Aqui a gente citou, né, no vídeo de ontem, que para essa movimentação aqui ter excelente continuidade, é claro que isso daqui precisa de um rompimento e continuidade. É claro que isso daqui precisa de um rompimento e gap aberto, tá? Para quê? Para que a gente possa projetar todo esse pivô aqui. Essa movimentação também pode ter sido só uma busca de liquidez e o mercado voltar a subir. Por quê? Porque lá no diário a gente falou sobre o microcanal. Então a gente sempre está ligando tudo, né? A ideia é que a gente sempre tente ligar o máximo de informações possíveis. Então, apareceram, né? Os vendedores fortes entenderam que o mercado estava. Os vendedores fortes, os vendedores fortes entenderam o que estava acontecendo e rapidamente realizaram lucro de suas vendas ao ver a barra 9, a maior barra de tendência, né? Ao final de um movimento já um pouco mais exagerado. Por que exagerado? Veja a distância, por exemplo, quando esse fechamento, essa barra estava bem aqui, ó, a distância para 20. Um dos pontos que a gente usa as médias móveis são como localizadores. E se a gente usa as médias móveis como localizadores, é interessante a gente ver esse distanciamento, tá? E se, né, você vê que tem muita gente lucrando muito rápido, talvez seja melhor você sair, tá? Uma barra excepcionalmente grande, que era uma barra de clímax de venda, e não estavam dispostos a considerar vendas novamente até que o mercado estivesse muito mais alto. Então, aqui, né, ele vai citar que os vendedores eles venderiam, né, depois de uma TBTL, depois de uma hora, depois do mercado, né, apresentar algum tipo de barra de sinal aqui depois de uma TBTL. Os fortes compradores e vendedores estavam comprando no fechamento da barra 9 e no microfundo duplo de duas barras que se seguiu. E o mercado só poderia subir. Aqui, né, é a ideia de que quem vendeu ou quem estava vendendo, né, durante toda essa movimentação, quando eles passam a recomprar, né, quando eles compram a sua posição para voltar ao mercado para o 0 a 0, né, já que o mercado ele é um mercado de 0 a 0, então se eu estou vendido, a minha saída é uma compra. Se eu estou saindo aqui, né, de toda a minha posição e eu começo, né, a zerar a minha posição vendida, eu tenho aqui um excesso de compras. Os compradores vendo, né, essa mesma movimentação passam a entrar aqui também, né, nessa região, e isso é o que o Brooks leva, né, a dizer que o mercado só poderia subir. Por quê? Porque tem vendedores saindo de sua posição e tem compradores participando. Então, fica, né, nessa região aqui o mercado tendo, né, uma região de interesse comprador, tá? E sem interesse vendedor, já que os vendidos não venderiam, né, tão brevemente. Quando há um forte impulso em um mercado que está caindo e parece que foi muito longe e cai muito rápido, há a possibilidade de que o movimento seja um vácuo de venda para testar um nível de suporte, aquilo que a gente acabou de pontuar ali no 60. E muitos traders estarão atentos a um sinal de reversão climática. Tá? Então, sinal de reversão climática seria você ver um microcanal, seria você ver uma boa pressão, seria você ver a redução do tamanho das barras, né? Uma wedge, um fundo duplo, uma bandeira final, tá? Até mesmo de uma barra, né, que às vezes acontece. Então, né, ele cita que muitos trades vão estar interessados, né, atentos em uma reversão climática. Houve, né, um forte impulso de baixa até a barra 8. Em seguida, um sinal de venda de L1, né, de uma barra. Aqui, pessoal, ele está trazendo o seguinte, ó,
que, né, você teve um microcanal, teve um forte impulso, né, até a barra 8, aí eu tenho uma primeira retomada de máxima, eu tenho uma H1. Depois dessa H1, quando ela falha, eu tenho uma L1. Então ele está citando que tem uma venda, tá, de L1 aqui nessa movimentação, tá? Então ele cita aqui que houve um forte impulso de baixa até a barra 8 e em seguida um sinal de venda de L1, ou seja, teve a perda da mínima ali. Os compradores e vendedores experientes estavam cientes de que se houvesse uma barra de tendência de baixa particularmente grande dentro de uma ou duas barras, isso poderia ter sido um fim exaustivo da venda, né, que é a ideia do clímax de venda. Essa barra de sinal de L1 poderia ter sido uma bandeira final de uma barra, tá? Discutida no capítulo 7. A ideia de bandeira final, né, ela pode se desenvolver de várias maneiras. De uma barra, né, de duas barras. Do meu ponto de vista, fica mais interessante, por exemplo, quando a gente tem aquela ideia que ele cita da TBTL, que aí o mercado faz uma perna, volta a subir, e às vezes ele até volta a descer, né, e depois ele acaba fazendo um rompimento, né, e fica uma boa ideia de bandeira final. Às vezes essa movimentação de bandeira final tem fundos até mais baixos. Essa daqui é mais complexa, né, porque ela parece que volta para uma estrutura de baixo para depois, né, romper um topo, né, que é uma ideia também de bandeira final. Outra ideia de bandeira final é apenas uma barra, né, que você vai ver ela como uma cunha, né, e aí às vezes em uma única barra ela já reverte toda a movimentação e, né, muitas vezes você tem uma cunha perfeita, né, atuando ali como uma possibilidade, tá, de bandeira final, tá, e aí o mercado, né, acaba revertendo isso daqui, tá, então são algumas possibilidades. Tem mais, tá, mas aí talvez a gente discuta isso daqui num outro vídeo lendo, né, essa parte do capítulo 7. Quando a barra 9 fechou, né, em uma barra de tendência de baixa especialmente grande, se tornou um clímax de venda consecutivo e poderia ter levado a uma reversão de bandeira final, a um rally, né, que poderia chegar a 10 barras, né, e ter duas pernas. O rally, né, seria aquela ideia da TBTL, né, não reverteria, não seria isso daqui, né, seria a movimentação mais usual. Movimentação mais usual seria, né, você ter aqui uma TBTL. E essa TBTL, né, provavelmente ainda levaria a uma continuidade da tendência, tá? E se ele quebrasse, né, abaixo dessa linha aqui, da wedge parabólica, né, ele com certeza, né, ganharia ainda mais pernas e um movimento projetado. Pelo menos mais duas pernas, né, que seria a ideia de uma falha de wedge. Que quebra, né, posteriormente a região do fundo que ficou, tá? Do fundo prévio. Então, ao chegar em 10 barras, duas pernas, né, muitos vendedores compram de volta suas posições vendidas em tal cenário porque estão cientes, né, está falando que os vendedores estão comprando de volta suas posições, estão cientes de que o mercado pode subir acentuadamente. Se houver um sinal de venda razoável após 10 barras, né, eles procurarão vender de novo. Né, a ideia da TBTL, venderiam novamente aqui, né, depois de 10 barras, duas pernas de alta, para passar a participar. Né. Muitos movimentos terminam em duas pernas, né, então o Brooks ele trabalha bastante isso. Nesse caso, o mercado fez um forte rally e os vendedores não viram nenhum sinal de que haveria uma queda. Então viram um setup não viram um setup sensato para vender. Né? Por quê? Porque é um microcanal, né, pessoal? É o ciclo mais forte, é o modo rompimento para cima. Então você vai vender contra um modo rompimento? Não dá. Né? No geral, o que acontece aqui é falha de L1. Então aqui você teve uma L1, essa L1 falhou, né, e ele ainda veio dar pelo menos mais, né, duas pernas de alta, tá? Que é a premissa, né, da falha de L1. E ainda cumpriu, né, a premissa dessa movimentação, tá? Os compradores agressivos também pensaram que o mercado provavelmente iria subir, e eles também compraram. Alguns compradores e vendedores compraram no fechamento da barra 9, né, já compram o fechamento da barra climática, arriscando cerca da altura da barra 9, ou seja, eles projetam essa barra 9 aqui para baixo, né, e aí ela vira o seu risco, né, a altura da barra 9. Seria essa a ideia, né, você manter o seu stop do tamanho da barra. Alguns arriscando cerca da altura da barra 9. E alguns optaram por arriscar menos, né? Como talvez alguns pontos. Outros compradores e vendedores compraram durante o fechamento da barra seguinte, uma barra pequena, né? uma inside, da barra seguinte, por se tratar de uma pequena barra e, portanto, um sinal de que as vendas estavam diminuindo. Então ele está dando atenção a cada barra. Né? Vinha de um movimento climático e, ao invés desse movimento climático ter continuidade, a barra passou a diminuir de tamanho. Outros esperam até que a barra 10 tivesse um forte fechamento de alta e compraram no fechamento ou acima de sua máxima. Aqui, né, a compra mais tranquila, né? Você está fazendo uma ordem stop aqui, é de compra mais tranquila, esperando já a continuidade de uma movimentação que já está iniciada.
tá? É, Finalmente, outros esperaram até que a barra 10, né, tivesse um forte fechamento, né, que aí é a barra do microfundo duplo. O forte fechamento de alta, compraram no fechamento acima de sua máxima. Finalmente, os vendedores restantes compraram de volta suas vendas, né, que aí acaba sendo a desistência, né, os vendidos começam a ver esse movimento ficar forte, e aí a saída, né, das vendas acabam sendo compras, né, e aí joga o mercado também para cima. Compraram de volta suas vendas, e os compradores cautelosos, que queriam ter certeza de que o mercado havia mudado para o modo sempre comprado, compraram durante o impulso de alta de 5 barras a partir da mínima, e durante o rally que se seguiu. Aqui quando já era microcanal, né? A gente cita ali, quando você já tem uma série de barras de tendência, né? Já é o modo sempre comprado, então para quem é mais cauteloso seria entrar a partir dali. Compraram durante o impulso de alta, 5 barras, né? Que seguiu. Muitos compradores pressionaram suas posições compradas, a mesma ideia da venda, né? Eles estão aumentando suas posições durante o impulso de alta rápido e forte a partir da mínima. Isso daqui também acelera. Se cada vez que o mercado desenvolve mais para a movimentação de alta, ele não encontra vendidos, encontra mais pessoas tentando comprar, né, ele acaba continuando a movimentação de alta. Quando o mercado está se movendo rapidamente e as posições de traders experientes têm lucros imediatos que estão crescendo rapidamente, eles geralmente compram, né, mais à medida que tentam maximizar seus lucros durante esta oportunidade breve e excepcional. Vira modo sempre comprado, né? Por isso que ele fala para você nunca operar contra um modo sempre comprado, modo extremamente forte, microcanal de alta. Isso é o oposto do que eles fariam em um mercado se estivessem em uma lateralidade estreita, como estava durante as primeiras 20 barras à esquerda do gráfico. Então, ele está falando aqui, ó, uma lateralidade estreita, né, um Barbie Wire. Né? Quando há pouco movimento, a maioria dos traders se afasta e se sente confortável em não operar até que a tendência comece. No entanto, as instituições e firmas, né, que fazem operações de alta frequência continuam a operar pesadamente durante todo o dia, inclusive, né, em lateralidades estreitas. Tá? Então, ele cita, né, que tem operação em cada barra. Né? Ele repete bastante isso durante os livros. Um fundo em V perfeito, onde o mercado desce direto, é extremamente raro. Tá? Um fundo em V perfeito, né, onde o mercado desce direto e sobe, é extremamente raro. Tá? Então ele está falando que é extremamente raro. A maioria dos fundos em V tem uma movimentação sutil de preços que mostra hesitação, né? Ou seja, ele tem correções. Como aconteceu aqui, alertando traders a uma possível reversão. Então ele tem uma movimentação climática, ele tem redução do tamanho das barras, ele começa a deixar alguns sinais, né? Acaba tendo algumas correções, né? A gente viu ali que durante a descida dessa movimentação inicial teve algumas correções, eu tive uma H1, tive uma H2 aqui, tive outra H1, por que H1 aqui de novo? Porque é microcanal de novo, então ele reinicia a contagem, tá? Como aconteceu aqui, alertando trades para uma possível reversão. Após a barra, a barra após a barra 8 foi uma bandeira final de uma barra, né? Aquilo que a gente havia falado, né? Ela acaba sendo a movimentação climática, você acaba vendo, né, ela como uma espécie disso daqui, ó. Opa. Né? Você vê a barra em si, né, como ela sendo um movimento climático, né, de uma bandeira, né, uma bandeira de baixo. E no geral, né, o Brooks trabalha que essas bandeiras vai ter o rompimento da LTB e não da linha de canal, tá? Assim como ele vai chamar, né, H1 como uma bandeira também, né? Você tem aqui uma boa movimentação de queda, de repente você tem uma primeira correçãozinha aqui, essa H1, né, ela é lida, né, como uma bandeira de baixa, tá? Então você acaba vendo essa movimentaçãozinha de H1, né, dessa maneira. Tá? Aqui é mais como um wedge, aqui, né, fica como um canalzinho de alta, né, para atuar como bandeira de baixa. Isso em movimentos de correção, de tendência, aqui como a ideia de bandeira final, tá? Maneira final de uma barra, que alertava os trades para uma possível reversão após outro clímax de venda de uma ou duas barras. A barra 10 formou um microfundo duplo com a barra anterior e um microfundo triplo com a barra anterior. Então, o Brooks, né, ele traz muito essa ideia de tentar compreender essa leitura micro. Né? Ele está falando que a barra 10 ó, tem um microfundo duplo e é também, apesar de ser bem mais alto, ó, é também um microfundo triplo. Né? Porque se você reduz isso aqui para tempos menores, você vê uma descida, uma subida, uma descida, uma subida, uma descida, uma subida. Então ele já está lendo isso daqui também, né, de forma micro. Ele já está aproveitando essa movimentação para entender ela de forma micro.
E microfundo duplos idênticos, assim, ele sempre cita, né, como pontos de interesse. Por quê? Porque teve defesa no TIC, então é interessante, tá? São pontos a serem observados. Formou um microfundo duplo, né, aqui, da barra anterior, e um microfundo triplo com a barra anterior, a mínima da barra 9. Este foi um micro padrão de 3 puxadas, ou seja, uma micro wedge, né? E um provável triângulo, né, em um tempo gráfico menor. E isso deu aos compradores uma entrada de baixo risco e alta probabilidade após um movimento climático. Então ele está somando tudo, né? Agora ele já está falando de uma micromovimentação de 3 puxadas, né, que é extremamente relevante para a gente sempre pontua isso, a gente sempre está tentando observar a ideia das puxadas, né, durante a movimentação do dia, após movimentos climáticos consecutivos de venda e uma bandeira final de uma barra, tá? Aqui eu tinha marcado aqui que era para eu rever todos os casos de bandeira final, né? Como ele estava citando bastante. O volume, né? Para a maioria das barras, quando o mercado estava quieto no dia anterior, era de cerca de 5 a 10 mil contratos por barra. A barra 9, né, ela teve 114 mil contratos. Essa quantidade de volume era quase inteiramente institucional. Isso mais provavelmente ocorreu devido às vendas pelas instituições, porque elas finalmente decidiram que o mercado estava caindo depois de já ter caído por muitas barras, ou devido à compra agressiva dos compradores e vendedores que viram esse clímax de venda consecutivo com o fim da venda por hora, né? Ali é uma região de muita troca de contrato, né? Quando você tem essas barras climáticas, né, geralmente elas têm um volume acima da média, tá? Então, ela tem muita negociação. É óbvio que ela vai ter muita negociação porque ela é uma barra muito ampla. Então, se ela é uma barra maior, ela vai ter mais negociação que praticamente todas as outras barras. Toda vez que você tem uma barra climática, você pode olhar no gráfico que você vai ver o maior volume, né? Se você colocar lá. Hoje eu não vejo razão para usar, né? Mas a gente consegue subentender isso daí. As instituições representam o dinheiro inteligente. Então, sempre que todas concordam repentinamente e negociam pesadamente em uma tendência de baixa prolongada, as chances são muito altas de que a negociação se deve à compra agressiva tanto de vendedores, né, realizando lucro, né, que a saída do vendido é uma compra, quanto dos compradores. Se as instituições são inteligentes, lucrativas e responsáveis por cada tique, por que venderiam o tique mais baixo em uma tendência de baixa? É porque isso que os seus algoritmos, né, têm feito lucrativamente durante todo o caminho até o fundo. Ou seja, eles foram vendendo, 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 até chegar numa região onde em algum momento vai dar um pouco de prejuízo, mas até lá eles já lucraram bastante. E alguns são projetados para continuar a fazê-lo até que fique claro que a tendência de baixa não está mais em vigor. Eles perdem na venda final, mas ganham o suficiente em todas as outras operações anteriores para compensar essa perda. Então eles estavam vendendo a cada fechamento de barra, né, e foram lucrando até chegar lá embaixo. Até que em determinado momento a tendência vai parar. Isso, né, ele está falando de computadores, tá? Lembre-se que todos os seus sistemas entre 30 e 70%. Lembre-se que todos os seus sistemas perdem entre 30 e 70% do tempo. E este é um desses momentos. Existem também empresas com HFT que realizam scalps até mesmo por um único tick logo abaixo, até o tick mais baixo de uma tendência de baixa. A mínima está sempre em um nível de suporte. E muitas empresas de HFT venderão um ou dois ticks acima do suporte para tentar capturar esse tick final, se seus sistemas mostrarem que esta é uma estratégia lucrativa. Então, se for uma estratégia lucrativa, eles vão continuar vendendo, né, até o último tick. Outras instituições estão vendendo como parte de uma hedge, né, de um hedge ali que você está fazendo e em outro mercado de ações, né, como opções, títulos, moedas, né, é uma defesa, né, que você acaba fazendo, né, para evitar de você se expor demais, né, porque percebe que sua relação risco-retorno é melhor ao fazer, né, essa hedge, né. E o volume não é de pequenos trades individuais, porque eles são responsáveis por menos de 5% do volume, né, os principais pontos de inflexão. Então, para o vídeo de hoje, né, era isso, pessoal. Espero que vocês revisem, né, esse conteúdo. Espero que vocês guardem esse conteúdo para ser usado no dia a dia. Espero que vocês façam backtest, né, porque backtest é a única forma de assimilação que tem, tá, para a gente atuar, né, no mercado. Então, trabalhe, né,
dessa maneira, né? Trabalhem fazendo backtest, tá? Trabalhem tentando entender, né, e aprender com as movimentações do preço, para que, né, que se consiga, né, ter melhores resultados. E para você ser técnico, né? É igual isso daqui, ó. Você tem essa movimentação aqui, ó. Isso daqui é um fundo arredondado, certo? A gente consegue observar aqui junto é que essa movimentação aqui, ó, ela veio de uma movimentação mais lenta, né, de uma movimentação que deixa, né, algumas possibilidades, né, de você olhar para isso daqui como isso, ó, um fundo arredondado. O rompimento disso daqui tem, né, dentro dos estudos do Brooks também, que essa movimentaçãozinha, né, que é aquela ideia de xícara, ela tem como alvo a projeção do segundo alvo. Então você poderia trabalhar a projeção, né, do segundo alvo. Claro, não de maneira cega. E também, claro, não entrando lá perto do segundo alvo, né? Mas se você consegue, né, algum tipo de ingresso nessa movimentação, participar, né, ter primeiro alvo, talvez uma parcial, e segundo alvo. Para ir, né, assimilando conhecimento e trabalhando de maneira técnica, né? Porque sempre que a gente trabalha de maneira técnica, o peso sai dos nossos ombros. Não tem eu acho, tem a projeção, né, de um cup handle que tem como finalidade buscar o segundo alvo, tá? É a mesma ideia da volta em V, no que a gente está estudando. Aqui teve uma tentativa de volta em V e a gente citou, né, que a volta em V é um padrão raro sem o reteste da máxima da movimentação. Se ele não consegue flipar a região de gap, não consegue renovar a estrutura, falha em nova máxima, pode, né, vir testar a mínima prévia. Então, a mínima prévia até então era essa, depois tinha essa, aqui já virou falha de wedge. E aí você vai usando tudo aquilo que você aprendeu. Opa, falha de wedge tem premissa de duas pernas, então, né, eu tenho que estar participando dessa maneira. Beleza? E aí, né, mais pra frente aí, eu acredito que uma vez por mês ou duas vezes por mês aí, eu acredito que eu continuo trazendo aí para vocês, já que se vocês gostarem, né, dessa ideia, né, de tradução. Então a ideia é tentar ser técnico, tentar ser sempre, né, técnico. Claro, para ser técnico a gente vai precisar estudar, e às vezes estudar bastante. Beleza, pessoal? Então, um bom fim de semana para vocês, né, bons estudos. E se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal, clique em gostei. Assim você auxilia, né, o YouTube a entregar, né, esse conteúdo para mais pessoas, né? É um conteúdo trazido de forma gratuita, trazido, né, por quem ama, né, esse estudo de mercado, tá? E é a contribuição também de vocês, né, quanto a isso, beleza? Valeu, um forte abraço para vocês aí, bom final de semana e até mais.